Vamos lá. Para essa terceira parte da nossa reflexão, eu peguei aqui a Bíblia para justamente ler aqui 4 versículos ou 5 versículos do Salmo 31, 30. Olha só, súplica na provação. Senhor, eu me abrigo em Ti, que eu nunca fique envergonhado. Salva-me por Tua justiça, liberta-me, inclina depressa teu ouvido para mim. Sê para mim forte rochedo, casa fortificada que me salva, pois meu rochedo e muralha és Tu. Guia-me por Teu nome, conduze-me. Tira-me da rede estendida contra mim, pois Tu és a minha força. Em Tuas mãos entrego o meu espírito. És Tu que me resgatas, Senhor, Deus verdadeiro. Tu detestas os que veneram ídolos vazios. Quanto a mim, confio no Senhor, que exulte e me alegre em Teu amor. O Salmo tem mais versículo, mas eu vou ficar aqui até o versículo 6, para a gente dar continuidade aí na nossa conversa sobre bioética e a relação dela agora com a teologia. Bom, no mundo atual, né, nesse mundo aí, que está aí, que nós estamos nele, esse negócio de falar assim, o mundo lá fora, na minha opinião, na minha modesta opinião, não existe mundo lá fora, existe um mundo. E nós estamos inseridos neste mundo, né? Nós estamos inseridos nele. Então, vemos violência, fome, miséria que leva à morte. Aborto, abandono das crianças, abandono descuidado e abandono com os idosos, né? Falta de saneamento básico e saúde pública negada aos mais necessitados, principalmente, né? E muitos outros males na penitenciária, né? E tudo mais, né? Então, temos visto a vida desprezada de todas as formas, como se o ser humano valesse menos, com todo respeito, que um gato, que um cachorro. Não devemos valer menos e nem a mais, mas buscar o equilíbrio. Não banalizar a vida. Ah, morreu. O caso da morte daquele garoto, João Pedro, lá no Rio de Janeiro. Mais um. Não é mais um. Não é mais um. Tá certo? Então, aí a gente vê também nessa discussão, né? Casais ou indivíduo que a todo custo querem ter um filho. E aí faz qualquer sacrifício para alcançar seus objetivos, para ter um filho. E há também os que não medem esforço para salvar a própria vida. Ou a de parente, quer dizer, vai usar até os últimos recursos econômicos, tecnológicos, para cuidar da vida do seu ente querido. Tem também pessoas que fazem qualquer esforço para manter a saúde, a beleza física, né, para cuidar da vida, as cirurgias de estética. Eu não gostei do meu nariz, eu vou consertar, eu não gostei disso aqui, eu vou... Tudo isso existe aí no mundo, tá? Não cabe a nós aqui dizer se é bom ou ruim. Não, isso não é o papel da bioética e nem da ética. O papel é preservar a vida. Bom, que perguntas nascem em nós, cristãos, diante desse quadro? O que é correto? Como nós devemos nos portar? E aí, face a esse desequilíbrio, né, generalizado da qualidade da vida, de nosso tempo, que vai surgir toda essa discussão, toda essa conversa. E que a igreja não quer ficar de fora, quer dialogar com a ciência. Tá? Então, o objetivo aqui é resgatar o lado humano, o ecológico, tá certo? O social, resgatar a reverência a toda criação, que é apontado para a promoção da qualidade de vida.
né? A vida social, a vida ambiental, a vida sanitária, tá certo? A promoção da saúde, da cidadania, dos direitos humanos, da justiça social. Então são questões urgentes para a bioética. Nós estamos passando por isso agora, na pele. Nós estamos sentindo. Estamos aqui de quarentena, né? E tem aí um vírus ameaçador. E tem aí uma corrida danada para conseguirmos, nessa corrida, superar as nossas limitações e buscar o conforto. Bom, o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Tá? É por isso que a gente tem que entender que não basta o progresso e as técnicas avançadas se elas não forem respaldadas pela ética e se não integrarem um equilíbrio vital e humano e ecológico de todo o universo, tá certo? De todo o universo. E aí o chamado de Deus, a escolha da vida está no centro do chamado de Deus. O evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. Sabe quem é que fala isso? É o Papa João Paulo II. Né? O chamado de Deus está no centro da mensagem de Jesus. Então, no Primeiro Testamento, lá em Deuteronômio, se vocês derem conferir, 30, versículo 19 e depois o versículo 20, Deus explicita o apelo. Escolhe a vida para que vivas com tua descendência, pois isto significa vida para ti e tua permanência estável na terra. Estável na terra. No Segundo Testamento, no Novo Testamento, em João 10, Jesus disse a respeito da própria missão: eu vim para que todos tenham a vida e em abundância. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Então, a vida nova, a vida eterna, para a qual os textos apontam, inclui vida concreta do dia a dia. Então eu não posso ficar esperando o amanhã. Eu tenho que começar a construir isso hoje e agora, nesse nosso ambiente. Bom, o ser humano é o primeiro e fundamental caminho da igreja. Então a igreja reconhece o valor incomparável e inviolável da vida. Tá certo? Bom, vida é direito inalienável. Eu não posso transferir a minha vida para outro. Por isso mesmo é obrigação de todos buscar o seu bem verdadeiro e integral. Vida é muito mais que material biológico. Vida é tudo, é sopro, é pele, é alma, é Deus, é humano, tá certo? Então, por isso que o ser humano, tá? Ele está nesse universo. E aí, quais são os princípios que norteiam a bioética? Primeiro, fazer sempre o bem. Em todos os sentidos, nós já estamos discutindo isso aqui desde o nosso primeiro dia do nosso encontro. Segundo, preservar a autonomia do ser humano enquanto sujeito, mesmo quando está na condição de paciente. Estou doente, muito debilitado, mas sou sujeito. Eu não sou objeto. Cadê? Não acho nenhum objeto. Eu não sou um copo, eu não sou uma caneca. Eu sou sujeito. Tá certo? Eu não sou um chapéu, um par de óculos. E eu tenho que ser respeitado como tal. Terceiro, garantir justiça em termos de distribuição justa, equitativa e universal dos benefícios e serviços de saúde e qualidade de vida. Temos que ter. No nosso país, por exemplo, temos o SUS. O SUS, ele tem que dar condição para todas as pessoas por igual. Tá certo? O que torna imprescindível o cuidado com a natureza também. Já pensou se pudéssemos tratar muito bem de nosso rio Arrudas? Eu estou apontando para lá porque ele fica aqui à minha direita, de onde eu moro. Né? De pudermos tratar,
estação de tratamento para essa água voltar boa para o rio. E não temos problema no Rio das Velhas e nos rios que vão vir depois, que é o São Francisco, até desembocar no mar. Por isso que a ética na medicina, tá? Hoje é possível dialogar, né, e prolongar vidas na medicina. Quer dizer, há muito tempo atrás, as pessoas viviam até determinada idade porque vinha alguma doença e acabavam com a vida. Né? Então, igual, por exemplo, esse vírus, novo coronavírus, né, é invisível, mas entra para o nosso organismo e se multiplica e daí a pouco atrapalha toda a nossa dinâmica de vida. Então a medicina tem essa capacidade e a medicina está trabalhando muito nesse momento, muito, os cientistas estão trabalhando muito nesse momento para descobrir aí uma vacina. Agora, isso é muito motivo de alegria, de prolongar a vida, mas tem que ser com respeito, com dignidade, não de qualquer jeito. É bastante assim, frequente a gente escutar aí nos noticiários, né, surgirem questões complicadas e muito delicadas acerca dos limites e os cuidados prestados aos pacientes. Paciente maltratado, paciente tratado de qualquer jeito, paciente jogado nos corredores, né, o paciente, quer dizer, então acontece essas coisas. Isso não é papel da medicina, tá? Quer dizer, o ideal é que se não tivesse nenhuma regra, né, a respeito do descaso. O descaso não pode existir. Por isso que tem que existir aí uma luz, uma solução para os problemas. Aí é mais um dos papéis da bioética. Bom, quando é necessário tomar uma decisão difícil em nome de um paciente, deve-se levar em conta todos os aspectos diferentes em cada caso. A gente escutou aí médicos fora do Brasil falando, e médicos brasileiros também falando, que quando chega assim num caos dentro de um hospital, né, num colapso dentro de um hospital, vai salvar quem? Quem que nós vamos levar para... Quem que nós vamos salvar? Olha que decisão complicada. Olha que coisa difícil. Difícil. Tá certo? Então nós temos vários e vários exemplos com relação a isso. Quer dizer, prolongar a vida de um paciente em um estado crítico, por exemplo, mas cuja mente permanece lúcida, por exemplo, dá-se àquela pessoa a oportunidade de pensar e sentir de uma forma que apenas os seres humanos são capazes. Por outro lado, é preciso avaliar, né, se as medidas extremas para mantê-la viva resultarão em grande sofrimento físico e mental. O caso da eutanásia, né, quando a pessoa fala assim, eu não quero mais viver, quero morrer. Como é que faz? Como é que nós vamos decidir se a vida é dom de Deus? Então, por isso que a gente tem que estar ciente da nossa condição, da nossa relação com esse conceito bioético. Mas eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não trabalho na indústria farmacêutica, mas eu sou paciente e eu tenho que ter ciência do que vai acontecer comigo. E os médicos, eles falam isso para nós, tá certo? Bom, no caso das áreas como a genética, a biotecnologia, o princípio de não prejudicar, né, toma especiais proporções pelo fato de haver vidas em jogo. Quando eu vou sacrificar um grupo para salvar outro grupo. Quer dizer, tudo isso eu tenho que pensar e eu tenho que pesar, tá certo? Quando a motivação por trás dessas pesquisas é apenas o lucro e fama, ou quando são levadas adiante sem nenhuma razão significativa. Estão muito abertas a que se questione até onde vão chegar, como desenvolvimento de atributos físicos, de reprodução humana, tais como sexo e até cor dos cabelos e dos olhos. Né? Técnicas que podem ser usadas comercialmente para explorar os preconceitos dos pais. Eu quero que o meu menininho seja assim assado. Isso aí é uma questão séria que a bioética tem que discutir, sim.
Tem que discutir sim. Quando vai levando, desculpa a expressão, para esse lado da nossa vaidade. Né? Não mais em prol só de uma saúde, mas, por exemplo, de um preconceito. Temos que ter muito esse cuidado. Eu estou já chegando ao final da nossa reflexão, tá? É difícil, é um assunto difícil, é um assunto aberto que a gente não consegue colocar aqui um ponto final, mas que fica para a nossa reflexão a partir dessa leitura teológica que nós trouxemos aqui, tanto do Deuteronômio como do evangelista João, dessa reflexão e do próprio Jesus, né? Quando vai dizer, né, que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida, todos, tá certo? Então, por isso que é difícil a gente banalizar, ou às vezes, nem é difícil, é impossível de ficar banalizando a vida, tratando a vida de qualquer jeito, né? De fazer o mau uso das experiências médicas, das experiências laboratoriais. Por isso que fica difícil saber como é possível impedir, né, que algumas coisas aconteçam no nosso meio. Igual nesse momento, sem querer entrar muito em polêmica, a discussão sobre a cloroquina, se ela é viável ou não para o tratamento do coronavírus, do novo coronavírus. Os laboratórios não deram a total segurança, então eu não posso sair fazendo experimentos nos seres humanos, tá certo? Na fase inicial da doença, no meio da doença, em que momento? Então eles estão pesquisando para dar uma certeza para nós, pronto, encontramos o antídoto, é esse aqui, vamos tomar. Por isso que tem que ter muito cuidado, porque tem outros efeitos colaterais que talvez venham a trazer mais prejuízo do que ajuda. Por isso que nós temos que ter muita paciência, muito discernimento. Por isso que é uma decisão difícil, gente. Difícil, tá certo? Então, os cientistas individualmente não tiveram a menor noção do que as coisas acontecem. Por isso que eles discutem, por isso que existem conselhos de ética. Eu ouvi ontem de um pesquisador, ele é médico da Universidade Federal da Bahia, falando com esses cuidados que a gente tem que ter, que nós não podemos sair por aí testando todos de qualquer jeito, nós temos que ter critério, postura, tá certo? Então fica aí a nossa reflexão com relação à bioética, que é essa parte da ética que vai cuidar da vida. E eu volto aqui para a reflexão. A glória de Deus é o homem vivente. Escolhe a vida para que vivas com tua descendência, pois isso significa vida para ti e tua permanência estável na terra. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Desculpe ter ficado longo o nosso debate, mas é necessário e nós não colocamos um ponto final. Fica aqui uma reflexão e da vida. A vida. Vamos cuidar da vida. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.